E aí, preparado para a sacada técnica dessa semana? Eu sou Amanda Marques e essa semana eu vou falar sobre as tintas acrílicas. Bora lá aprender! Bom, as tintas acrílicas, elas são muito versáteis, né? Justamente porque elas são fabricadas à base de água. E isso faz com que você consiga aplicar ela em várias tipologias e lugares, né? Ela tem uma aderência muito boa, né? Fácil de ser aplicada e com secagem muito rápida, né? Então, com isso, faz com que ela tenha um bom acabamento e ela une tanto economia com qualidade. Então, é uma tinta muito boa, tá? E ela ainda, além de tudo isso, ela tem um rendimento muito bom, tá? Por ela ter uma natureza elástica, né? Você consegue trabalhar ela, como eu estava falando, em vários momentos dentro de uma casa, né? Ela tem uma propriedade de expandir e contrair com muita facilidade. Então, você consegue utilizar tanto nas partes internas da casa como na parte externa, tá? E na parte externa, é legal eu falar que ela tem uma resistência a intempéries e a mudança de temperatura. Então, por isso que ela acaba casando tanto para a parte interna como para a parte externa, tá? Então, você consegue aplicar ela em paredes internas, paredes externas, fachadas, áreas molhadas, na parte de concreto, de estuque, amianto, blocos, cerâmicas não vidrificadas, fibrocimento, reboco, massa acrílica, gesso e madeira. Então, assim, tem uma variedade de locais onde você pode aplicar a tinta acrílica. Um outro local que eu acho importante citar também, que ela casa muito bem na parte interna, são nas cozinhas, áreas de serviços e também nos lavabos. Tá? Então, você consegue utilizar legal elas justamente porque ela tem uma impermeabilidade. Então, acaba trabalhando legal. Dentro das tintas acrílicas, nós temos alguns tipos, né? Tipos de acabamento. Um deles é o fosco, tá? O fosco é indicado principalmente para paredes que sejam imperfeitas. Às vezes tem um furinho, às vezes ela não está tão reta, né? E você pode aplicar a pintura fosca, que ela não vai dar destaque para aquele defeito da parede, né? Mas, assim como ela tem uma qualidade, que ela acaba tapando as imperfeições, ela também tem algo ruim, que ela não é tão resistente à limpeza. Então, se você passar lá uma esponjinha com produto para limpar, vai acabar saindo um pouco da tinta da parede, tá? Então, é legal você utilizar essa tinta em paredes que não exigem tantos cuidados, tá? Principalmente onde tem o acesso de crianças, né? Onde você coloca muita mão. Então, cuidar com esse tipo de coisa. A próxima tipologia de acabamento que a gente vai trabalhar é o semi-brilho, né? Essas paredes têm que ser impecáveis, bem retinhas, bem acabadas, porque aparece todo tipo de imperfeição que contenha nela, tá? Mas ela é muito resistente à limpeza, né? Então, ela é mais resistente à limpeza do que a tinta fosca, tá bom? Mas ela mostra todos os defeitos que tiverem naquela parede. Ela mostra todos os defeitos, os possíveis defeitos que tiver naquela parede, ela vai aparecer. A tinta acetinada, ela fica entre o meio termo, tá? Entre a tinta semibrilho e a fosca. Porém, ela tem um acabamento mais suave e refinado, muito mais sofisticado, tá? E o legal é que ela resiste bem melhor à limpeza do que os dois tipos de acabamentos falados anteriormente, o fosco e o semibrilho. Então, ela precisa de uma parede que seja bem acabada, porque ela também vai aparecer as imperfeições. Mas a questão da limpeza é bacana e o acabamento dela é maravilhoso, tá bom? Precisa ter paredes bem acabadas, não esqueçam disso, tá? Bom, dentro das tintas acrílicas, nós temos algumas versões, tá? Uma delas é a emborrachada, tá? Ela é indicada principalmente para as paredes externas da residência, tá? Você pode aplicar ela em alvenaria, tijolo à vista, pintura de telhas, e essas telhas podem ser a fibrocimento, a de barro, a galvanizada, a de alumínio ou de zinco, tá? Você também consegue aplicar elas em sacadas, fachadas, muros. Você consegue fazer tudo isso com um acabamento e uma qualidade muito boa, porque é muito durável, né? Ela acaba
durando por muito tempo aquela pintura, tá? E isso acontece justamente porque ela acaba tendo, a tinta ela tem uma propriedade de movimento, de dilatação, né? Justamente você pode aplicar isso pensando na questão de variação de temperatura, locais onde pegue muita chuva e sofram ações de maresia, tá? Então, esses movimentos de dilatações fazem com que, nesses locais, ela tenha uma maior resistência do que outras tintas, tá? Outra questão muito importante, muito válida falar sobre a tinta acrílica emborrachada é que ela cobre bem as trincas e fissuras das paredes. Então, quando você aplica, as trincas e fissuras, elas praticamente somem, tá? Elas dão um bom acabamento em relação às trincas e às fissuras, tá bom? Como que ela consegue fazer isso? Ela forma uma película impermeável, que nem tá aqui no telhado, olha, tá vendo aqui? Igual como tá aqui. Ela forma uma camada, uma película impermeável, que ela acaba protegendo e aumenta a resistência daquela área. Então, ela tem uma resistência à umidade, né? A questão de mofo também, ela é bem resistente. A alcalinidade daquela área também, ela acaba neutralizando, né? E o mais legal que eu acho é que ela acaba não tendo tanto descascamento, né? Às vezes as paredes, quando estão encontradas na parte externa, elas acabam descascando. Claro que nenhuma tinta faz milagre. Se você for aplicar em cima de outras tintas, né, que não sejam de boa qualidade embaixo, né, e aplicar lá em cima, provavelmente ocorra o descascamento, tá? Mas uma parede saudável, uma parede que tenha sido aplicado ela nas condições perfeitas, ela não descasca, tá? Bom, outro tipo de tinta, outra versão da tinta acrílica é a lavável, né? E por que ela acaba se tornando muito boa na utilização, principalmente nas áreas internas onde tenham crianças, né? Que sujam muitas paredes, né? Então ela é legal porque ela tem uma resina. Essa tinta em especial, ela tem uma resina. Você pode aplicar tanto na parte externa da casa como na parte interna. Mas na interna que eu acho bem bacana é no quarto de criança, porque criança suja muito as paredes, né? Então ela é lavável, você pode lavar e ela tem uma resistência maior a essa questão, tá? Ela se torna uma pintura mais resistente. Então assim, você pode pintar, você pode lavar e ela não vai desbotar. Tá bom? Ela é recomendada para grandes áreas de tráfego. Então, se você colocar em corredor, colocar em áreas públicas, né? Ela é uma tinta muito boa, tá bom? Vamos para a próxima. Agora nós vamos falar sobre as tintas acrílicas sem cheiro, né? Essas tintas são muito utilizadas em quartos de criança, principalmente quartos de bebês. Por quê? Porque o cheiro dessa tinta é bem menor do que as outras tintas, né? E o cheiro se dissipa rapidamente. Em até 3 horas não tem cheiro nenhum mais naquele ambiente, tá bom? Ela serve tanto para ambientes internos como também para os ambientes externos, né? Ela pode ser tanto fosca como acetinada. Agora eu vou começar a falar com você sobre as dicas que eu dou sobre a tinta acrílica, tá? Quando você comprar uma tinta para aplicar numa parede, tente cuidar para olhar a referência, tá? O lote daquela tinta. Compre sempre do mesmo lote. Por quê? Porque se você comprar em lote diferente, é provável que as tonalidades sejam diferentes, tá? Então, tente comprar do mesmo lote para você não ter problemas futuros, ok? A próxima dica que eu dou para você é sobre quantas mãos são necessárias para aplicação, tá? Em geral, a gente sempre aplica pelo menos 2. Pensa o seguinte, quanto mais escura é a tinta, quanto mais pigmentação tem aquela tinta, mais de mãos eu preciso aplicar naquela parede. O mesmo vale caso a minha parede de fundo seja escura e eu vou aplicar uma tinta clara em cima. Eu preciso de várias demãos para cobrir aquela tinta escura que está ali, ok? Então tem uma regrinha básica aqui que eu peguei de um site bem bacana. Uma demão recomendada apenas para repinturas e quando se mantém a cor original. Então, se a parede era branca, eu vou lá e vou pintar de volta de branco. Ou se a parede era vermelha, eu vou pintar de novo com o mesmo tom de vermelho, tá? 2 demãos.
Em quase todas as superfícies são necessárias pelo menos 2 demãos para obter um bom resultado. Porém, há superfícies em que é necessário até mais demãos. Depende da cor da tinta que será aplicada. Aquilo que eu acabei de falar antes, né? 3 demãos. Recomendado quando a cor escolhida for escura ou quando se pretende pintar com uma cor clara sobre um fundo escuro. Joia? Espero ter esclarecido essa questão para você. Bom, vamos agora aprender o que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa sacada de hoje. Como calcular a quantidade de tinta. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, você tem que descobrir a área quadrada daquele espaço. Se, de repente, você vai pintar somente uma parede, tá? Vamos supor aqui, eu fiz exemplo como se eu fosse pintar somente essa parede de fundo, tá? Então, eu tenho aqui a largura de 5,50 metros e a altura de 2,5 metros, certo? Então, eu vou multiplicar, ó, 2,5 por 5,5, eu vou ter 13,75. Essa aqui seria a área quadrada de toda essa parede. Mas eu tenho uma janela aqui no meio. E essa janela, ela tem 1,20 por 1. E aí o cálculo, então, ela tem 1,2 metros quadrados de área, certo? Então, eu tenho que pegar esse 13,75, que está aqui, ó, menos 1,20. E eu tenho 12,55. 12,55 metros quadrados. Essa é a área que eu vou pintar. Se de repente eu fosse pintar essa outra parede aqui, eu vou ter que somar também a área dessa parede aqui. E se eu fosse somar a outra área? Eu tenho que somar a área e descontar também a porta, tá bom? Agora que você já sabe a metragem quadrada de quanto você precisa pintar, você vai fazer o cálculo de tinta. Todo galão de tinta, ele vai informar no galão, tá? Qual é o rendimento dele. Então, a gente sabe, por exemplo, num dos galões, vamos supor que esteja escrito lá que ele tem um rendimento de 200 metros quadrados. Isso quer dizer que ele vai pintar 200 metros quadrados de área, certo? Se você vai pintar um ambiente que tem 100 metros quadrados, tá? Uma parede de 100, vamos imaginar que você vai pintar uma parede de 100 metros quadrados e você vai dar 2 demãos. Então, um galão que rende 200 metros quadrados vai pintar uma parede de 100 metros quadrados, porque são 2 demãos, 100 metros quadrados vezes 2 igual a 200, certo? Para facilitar bastante isso, tem uma regrinha aqui, ó. Ó, consumo de galões, tá? A quantidade de galões que você vai comprar vai ser igual à área quadrada, que é aquilo que a gente calculou no slide anterior, vezes a quantidade de mãos que você vai dar de tinta, dividido pelo rendimento informado no galão, tá? Então, com base nisso, você consegue calcular e chegar num valor exato de quanto de tinta você precisa comprar, certo? Espero que tenha ficado bem claro todas essas dicas de hoje e você consiga melhorar o teu desempenho no teu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar. Passe para frente para os seus amigos. Afinal, você ajuda, eu te ajudo e você ajuda outras pessoas a melhorarem nas suas profissões, não é? E não deixa de curtir também para eu saber se você está gostando ou não e comentar, porque são os comentários que me impulsionam a fazer novos vídeos e também decidir quais são os temas que eu vou gravar. Afinal, é com a sua ajuda que eu acabo criando novos conteúdos. Tá certo? Se inscreva no canal, caso ainda você não tenha feito isso. Um grande beijo e até a próxima sacada.